Pessoal, tudo bem com vocês? Gênesis Siqueira aqui do canal Siqueira Portugal. Aqui nesse canal comecei contando um pouco da nossa história, a nossa imigração para Portugal, e decidi continuar compartilhando alguns vídeos aqui sobre dicas de imigração, porque eu tenho percebido a vontade de muitas pessoas em mudar de país, porém também a falta de conhecimento que muitas pessoas têm sobre essa questão. Tenho compartilhado há algum tempo uma série de vídeos chamado Relatos de um Imigrante, até porque muitas pessoas têm me procurado relatando as suas experiências na mudança do Brasil, principalmente para Portugal. E eu tenho compartilhado essas experiências para ajudar a vida de outros que têm esse sonho. Bom, durante algumas pesquisas eu encontrei um relato de uma mulher que se especializou em imigração e ela fala sobre o choque cultural que toda pessoa passa ao imigrar. E eu quero compartilhar com vocês o texto que ela deixou registrado. O nome dessa mulher é Jordana Bustamante e ela diz assim: se fizermos uma volta ao passado, compreenderemos que, apesar de o processo de imigração sempre existir, suas condições, ao contrário do que seria lógico, estão cada vez mais difíceis. São muitas as políticas restritivas que inúmeros países vêm adotando para violar o direito humano de ir e vir, o que por sua vez dificulta ainda mais o processo para o migrante que tenta se adaptar longe de seu antigo lar. Ao migrar a outro país, todos de alguma maneira experimentaremos o choque cultural. No entanto, é preciso diferenciar o choque de alguém que migra como turista em boas condições daquele choque que sofre o migrante que procura melhores condições de trabalho ou sua sobrevivência. Existe uma primeira imagem de como será aquele país. Esta é construída a partir do que ouvimos falar ou do que pesquisamos acerca daquele local. Porém, na maioria das vezes, aquele lugar resulta muito mais distinto do que se havia imaginado. E isso acontece mesmo. É esta primeira experiência a responsável pelo surgimento de diversos novos sentimentos com o transcorrer do tempo. Medo, alegria, raiva, tristeza, dor e etc. que se farão mais intensos dependendo da experiência vivenciada. E embora em algumas pessoas esse choque possa ser mais intenso do que as outras, não tem como ser evitado, pois faz parte do processo normal de adaptação. Quando migramos, deixamos para trás não só o nosso país, família e amigos, mas também todas aquelas estruturas que orientavam a nossa vida. Tínhamos uma língua que nos permitia a comunicação com os outros, sabíamos como funcionava o meio de transporte, conhecíamos a nossa cidade, sabíamos as normas sociais ou leis de nosso país. Na chegada a um outro país, tudo isso é novidade. Não entendemos o idioma, desconhecemos as leis, não sabemos nos locomover na cidade, nem fazer algo que era até então natural, como pegar um ônibus. Na medida em que as diferenças sejam muito significativas, o choque cultural também será mais intenso e apenas superado paulatinamente. A adaptação que ocorrerá por etapas e com o passar dos dias, meses ou anos, iremos nos sentir mais em casa. Alguns estudiosos das imigrações identificam 5 fases desse processo de manifestação do choque cultural. Num primeiro momento, a lua de mel. Pode ser que o migrante sinta alegria e empolgação por estar em um novo país. Tudo parece muito lindo, ele faz novos amigos, conhece o local, mas à medida em que aparecem algumas dificuldades, esse entusiasmo deixa de ser tão forte. Num segundo momento, a rejeição. Pode ser que experimente raiva, tristeza ou arrependimento por perceber que as coisas não são tão fáceis como imaginou. Não é tão simples achar trabalho, é preciso regularizar a sua situação migratória e isso demora um tempo. As habilidades ou a profissão adquirida em seu país aqui não tem o mesmo valor. Então provavelmente terá que trabalhar em outra área diferente da que se formou. Soma-se a isso a necessidade de aprender um novo idioma em muitos casos, a falta dos seus amigos e familiares. Questões que podem ser muito estressantes ao ponto de deixá-lo triste e arrependido de ter saído do seu país. No terceiro momento, a aceitação. A superação da crise da fase anterior possibilita o amadurecimento e a fortaleza para enfrentar uma nova etapa. Na fase final está a adaptação ou a integração de fato, e as coisas que antes pareciam muito complexas serão agora
mais simples de entender e executar. Ele já conseguiu aprender sobre a nova cultura, é capaz de se comunicar no novo idioma, entender como funcionam algumas coisas como o transporte público e entre outros serviços. É um período em que ele conseguirá identificar suas limitações e possibilidades a partir da experiência migratória. Mais adaptado, nada parecerá um desafio tão grande quanto no começo. A possibilidade de ter acesso a trabalho, educação, saúde, moradia também contribuíram na sua adaptação à nova cultura. Naturalmente, existe ainda uma quinta fase que poderá ser experimentada pelo migrante que decide voltar ao seu país de origem. Depois de ter passado pelas outras fases e principalmente já fora da fase de rejeição, é possível que o migrante que retorna experimente o que se conhece como choque cultural reverso. Ele precisará se readaptar, relembrando como era a sua cultura, e é provável que sinta tristeza, insegurança e desorientação. Pode existir ainda alguns conflitos com o migrante que passa a assumir condutas que aprendeu na outra cultura. Raiva, tristeza, culpa, desespero, solidão, insônia, dificuldade para se concentrar ou tomar decisões, ou também problemas físicos como dores constantes de cabeça, dores nas costas, problemas digestivos, problemas hormonais, são resultados do estresse contínuo de ter que lidar com desafios como a experiência migratória. Para combatê-los, é muito importante que o migrante saiba que é possível ter ajuda em instituições e coletivos de apoio voltados para essa questão, que oferecem informação e cuidado de profissionais da saúde mental. Procure ajuda. Se acostumar a uma nova cultura requer tempo, paciência, dedicação e apoio. Algumas vezes é possível não se saber a qual cultura pertence. Isso pode levar anos até a adaptação ao novo país. Esse texto foi escrito por Jordana Bustamante, que é imigrante boliviana, doutorado em psiquiatria e psicologia, médica na Unifesp em pesquisas relacionadas à migração e seu impacto na saúde mental. Eu creio que esse texto é muito importante. Quando eu vi esse texto e li, eu me identifiquei muito, principalmente no início, que foram as primeiras fases que nós enfrentamos. É exatamente isso que acontece. E eu creio que muitos dos que vão ver esse vídeo vão se identificar e vão ver exatamente aqui, em cada fase desse choque cultural que acontece com a imigração. Então essas são as fases da imigração. Se você tem um sonho, tem um desejo de mudar de país, é natural que isso aconteça, por isso que é importante você ouvir, se preparar e seguir essas dicas. Dificilmente a gente vê as pessoas falando sobre isso na preparação para a imigração. Tem que se preparar psicologicamente para essa imigração, porque o choque cultural às vezes machuca muito e esse é o motivo de muitas pessoas retornarem aos seus países. Então antes de imigrar, siga essas dicas, sabe que você vai passar por isso e para cima, se esse é o seu sonho, em frente, batalhe, que vai dar tudo certo. Valeu, galera! Então esse foi mais um vídeo, Deus abençoe a sua vida, um abração.